caso eu não conheço o caso concreto e nem cabe a nós podermos analisar isso. Até eu estou falando para que a gente fique claro que essas situações não precisam ser trazidas aqui. Certo? Cabe ao interessado que está sendo prejudicado acionar judicialmente as autoridades competentes para reaver aquele valor ou aquele prejuízo que ele está causando. Não, e essas mesmas autorizadas procuradas, elas devem e podem e devem tomar as providências nos procedimentos adequados para verificar se o ato do fiscal que multou está correto, provavelmente é o que vai estar mesmo, e se o licenciamento foi feito da forma adequada. Exatamente, que eu acho que o primeiro passo é ver se realmente então, está dentro das normas ambientais. Eu estou achando que é impossível ter feito um loteamento ser aprovado tendo lotes na área de preservação. Não, mas é justamente isso. Que ficaram fora de emendas, que a PP, essa planta foi feita a identificação, essa planta já foi a planta nova, depois da mudança. Então, aqui ficou os lotes que ficaram fora de emenda, que está a PP. Tá? Só que, infelizmente, o diretor que poderia estar liberando essa documentação, ele estava viajando. E o outro que eu pedi para ele, ele falou assim, eu não tenho acesso, mas a documentação está a caminho, você pede ao pessoal com um pouquinho de paciência que vai chegar em suas mãos. Chegando em minhas mãos, eu vou tirar cópia, vou deixar na prefeitura, vou deixar no meio ambiente, vou passar para o Leandro, e para quem mais interessar, porque o loteamento foi aprovado, tem toda a documentação, os lotes têm registro. Todos os órgãos ele foi aprovado. O meu caso é o seguinte, o que acontece? Só que ele levou eu fui multado e o que acontece? A polícia ambiental, o cidadão que foi lá militar, ele falou assim, você pode construir, só que eu posso passar aqui toda vez e posso multar você. Entendeu? Então, a minha situação é diferente da dela, porque eu comprei, como você falou, eu não fui no advogado porque uma firma idônea com terreno ali, você supõe que está legalizado. Você tem o direito seu de ser indenizado por todos aqueles que eventualmente causaram algum prejuízo, certo? Se eventualmente no licenciamento houve algum equívoco por parte do agente público que avaliou, a autoridade vai verificar isso. Se foi uma má fé do proponente, a autoridade vai verificar isso. Eventualmente, tinha um curso d'água ali, uma APP, que de alguma forma não apareceu no procedimento, ou apareceu de forma equivocada, e o órgão licenciou porque não identificou por alguma informação equivocada de má fé do proponente, ou o próprio proponente cometeu um equívoco técnico, que não ficou clara a situação. Eu não estou dizendo o que é o caso concreto. Agora, se é uma APP, não tem como ter um lote em cima. É o que nós fizemos foi isso. Quando ele esteve lá procurando, registro do imóvel. nós fomos lá e fiscalizamos, olhando direitinho, viu que realmente estava. Mas a gente vai apresentar. Tem, mas aí que está. Eu quero defender o caso dele, que ele está levando. Essa escritura aí, meu filho, é anulado. Quem é responsável tem que indenizar ele. É esse que é o caso aqui. Eu não quero de maneira nenhuma, ele nem conhece ele, mas ele comprou e pagou, acho que ele tem que ser. Esse negócio da porta, eu vou te falar uma coisa que aconteceu com o Neném Fluminense. O Neném Fluminense aconteceu uma coisa pior. Foi feita a liberação de esgoto atrás da isso que aquela representação da porta, ela teve que calcular. Mas não importa se foi aprovado há 10 anos atrás, o importante é que se foi aprovado errado, quem tem que ser ressarcido do prejuízo é ele. Não, ele pode ficar tranquilo. O negócio sabendo que era ali. Eu acho que voltamos para a estaca zero de novo. Não cabe a gente do... Só um minutinho. Você acabou de dizer. Eu acho que, no momento, o CODEMA não tem nem condição alguma de resolver nada. A documentação nem aqui está. O que o CODEMA pode fazer é o seguinte, colocar-se à disposição para estudar, para avaliar a questão. Na verdade, ou então nem isso, já que o companheiro nem isso não quer. Mas a secretaria, né, já está fazendo isso. Já está fazendo. É lógico e evidente que a secretaria não vai fazer nada que venha a prejudicar, né, não só a secretaria, como o CODEMA e muito menos ao companheiro. Muito menos ao companheiro. Eu acho que levantado os dados técnicos, que a secretaria tem a condição, que tem os técnicos todos lá, né, dar a ele
o encaminhamento, o respaldo do encaminhamento. Ó, meu caro, o seu caminho é esse aqui e você vai lá e resolve. Acho que é por aí. Na verdade, não cabe ao Podemos avaliar esse tipo de avaliar. Não sei, mas o caso que aqui, como diz, ele está querendo correr atrás dele, nós estamos orientando ele. Podemos não ter poder de fazer nada aqui. A coisa que ele vai ter que pegar é a documentação. Se tiver documentação que liberado, eu falei eu para ele, e fazer a defesa dele, né? Ele tem que fazer a defesa lá perante a multa, sabe? Ele vai, então, seria, no caso aqui no Podemos, seria se ele não tivesse essa documentação e se o Podemos liberasse. Não, dizendo o seguinte, se ele tivesse um terreno que fosse para o Podemos autorizar ele fazer a propósito, nós fomos lá em cima para liberar o Causa Aberta. Fez merda lá na cidade. Sobre a palavra, não eu não sei. Então quer dizer, a nossa função é liberar. Limpou tudo, mas isso já foi feito no próximo. Mas aí a Polícia Ambiental já foi lá. Não podemos fazer mais nada. Nós liberamos uma vez para abrir as ruas dentro do projeto. Mais nada. Agora ele vai lá e limpou tudo. Não, já me ligou e falei que eu não quero. Nem conhecimento. Nós não chegamos a votar nenhum projeto de loteamento que eu me lembro nesse Podemos. Não sei se você não estava lá. Só se foi alguma reunião que eu não conheci. Só foi chamado para ver a área. Teve uma comissão para ver a área, para fazer a abertura de ruas do loteamento. Foi você, né? Foi o do EF. Então foi naquela reunião que eu não estava presente, foi final do ano passado. Foi, nós fizemos lá, liberamos a área. Não, mas não foi nessa gestão do Foi em Podemos. novembro. Foi quando eu não estava aí, então. Foi na reunião que eu não participei. Aí foi liberado. Foi liberado só o prosseguimento do projeto, de abertura das ruas, conforme estava no projeto. Igual estava no projeto. Não chegar nos lotes e tirar. Onde que ia ser lote e não casar. Sabe no deserto, essa área foi. Aí a Polícia Ambiental tem o poder de multar. Então fizeram lá e agora. Isso aí que você falou, mas é sério, que liberou para abrir rua. Mas peraí, vai fazer o que com o lote depois? Vai fazer o que com o lote depois para mata lá? Então, se eventualmente não é possível o uso do lote, não tem nem que abrir rua. Só que eles estão Ele demarcou a área que queria. O projeto de construção de uma casa, de uma residência, por exemplo, você comprou um lote lá tem 4 pés de manga, 4 mangueiras lá. Aí depois você vai entrar com um projeto para você poder construir. Você tem que ter um projeto, não simplesmente você destruir. Chegar lá e cortar tudo. Tudo bem, concordo, mas para se avaliar qualquer loteamento, você tem que olhar o conjunto de toda a vegetação. Você vai lá Não, foi olhado. Ele mostrou tudo para nós. Lá era mais a vegetação, a área de preservação, tudo aconteceu que ele agora liberamos para ele. poucas árvores que ele anotou também. A comissão teve lá. Mas a maioria dos lotes bem, realmente foi aquele que eu não estava presente, não sei se veio alguém representando, não sei nem se a gente teve alguém na cadeira, teve um dia, não sei. Pelo jeito foi aquela reunião que eu não compareci, que eu estava de férias. Foi o ano passado, foi em novembro, acho. Em novembro, quando eu tive férias, normalmente eu não gosto. Quando chove muito, que desce a água, a empresa fez até vários caminhões, entendeu? Analisou a água direitinho, mas desce muito água quando chove. Ela não tem e aonde a gente passa essa água, Não cabe não. Se fosse para liberar, Gente, se eu contente demais. Bom, gente, vamos organizar a conversa aí que... Então, daqui, dessa demarcação para baixo, tem que preservar, tem que respeitar a área de preservação ambiental. Inclusive, foi feito, quando você for limpar o seu lote até aqui, para baixo, é área de preservação. Né? Então, a mata está fechada, inclusive até muito espinho. Aí o pessoal não mexeu, só que o policial passou, identificou e multou, mas a gente vai mostrar para eles toda a documentação. O que acontece é o seguinte, o que eu vim aqui hoje é o seguinte, o que o policial me falou foi o seguinte, para nós do meio ambiente, quando você vier a construir, o que você vier a fazer no terreno, se eu chegar aqui, você tem que ter uma documentação do Podema, dizendo que você pode construir, ainda
fui no Celso e falei assim, Celso, o caso já aconteceu, já não tem jeito, mas futuramente, o que pode ser feito? A prefeitura pode me dar um documento dizendo que a área está legal, que pode ser construída? Eu particularmente, o terreno, para mim não tem problema nenhum, uma vez que tem contrato, que eu tenho tudo, aqui eu pago PTU, eu pago água, eu pago luz. Então, o que acontece? Tendo alguma coisa ali, alguma construção, ele falou, você vai ter que ter um documento do CODEMA dizendo que você está autorizado a ter construído no próprio terreno que é seu. Então, o que veio trazer eu aqui hoje é justamente por isso. Mesmo porque se tiver esse documento, eu consigo recorrer da multa. E futuramente, se eles for levar, eu tenho um documento para apresentar para ele. Eu falei, não, aqui está tudo certinho. Foi isso que o policial me disse, e foi isso que eu procurei o Celso e procurei o pessoal do meio ambiente. O que ele precisa. O que já aconteceu, não tem como. Que isso tem que cumprir as normas ambientais conforme a definição do CODEMA. Licenciamento ambiental. Já é outro caso. Você vai recorrer dessa multa. Não, a multa já foi. Porque essa multa aí você faz a documentação que a polícia vai trazer para você. Porque, mas isso eu peço. Mediante o documento que tem em mão, vai recorrer. Avenida Tiradentes, 108. O CODEMA não vai te dar documento, não. Vai te dar um documento. O policial está enganado em alguma coisa aí. Não, eu até concordo com o policial porque é o seguinte. Porque ele achou que é uma área de preservação, não o CODEMA. Não é prescrição. O CODEMA é o mal autorizado. Não, o CODEMA não tem. Não tem esse poder. Tem o poder, é o seguinte, se ele tiver a documentação, o poder, porque o CODEMA pode dar um visto, processo de licenciamento ambiental, para ver se ele pode construir uma área de preservação permanente, que pode ser considerado baixo impacto, né, ou alguma outra coisa. Vai depender da eu não tenho defesa nenhuma. O Márcio aí, né? O meu caso é parecido com o dele. Meu terreno é antropizado, tem próprio antropizado, a coisa está até ali, mas enfim, né? Só para adiantar. Você sabe onde que é o Salles do Motozinhos? Sei. Descendo aqui a rua do Salles, antes da linha, você já deve até ter visto. Ah, sei, agora eu vou ver no... Isso. Na linha. Isso. Aí é o seguinte, eu estava aterrando e a área de cima é baixa também. Então eu estava aterrando, a vizinha achou que eu não ia fazer uma canalha de escoação nem nada, que inundar a casa dela, aí chamou a Defesa Civil foi lá, me orientou a fazer a vala. E por sua vez chamou o órgão ambiental, foi a polícia ambiental lá e me mudou porque eu estava aterrando o terreno. Só que o que aconteceu? Eu estou aterrando aqui é mais baixo, estava tudo estancado, foi em outubro, estava chovendo. Então aqui empoçou água. Então o policial chegou e falou, aqui tem nascente. Eu falei, não, isso é água de chuva que empoça. Se eu tenho que dar uma multa, porque aqui está vendo que tem água, para não ter água de chuva. Na hora que eu abrir a valeta, ela vai escorrer. Como eu já tirei foto do terreno seco aqui, quem quiser ver, o terreno está seco, entendeu? Aí aconteceu essa discussão que vocês estão tendo aqui. Eu recorri da multa, lógico, porque não é cabível. E o governo já pediu para ganhar essa capacidade. Então eu fui orientado ao Soprano em Varginha. Eu fui lá sexta-feira. Eu fui orientado da mesma forma. Vai ao CODEMA, o CODEMA tem gente com conhecimento técnico, no seu caso, das pessoas aí. Tem conhecimento técnico e lá você regularizar esse terreno. Entendeu? Então eles vão chegar e vão ver. Se você tiver razão, eles vão te dar a documentação, a autorização ou te encaminhar para a autorização. Se você não tiver razão, vai ser vetado da área, vai ser uma autorização permanente. Agora, eu entendo que o terreno autorizado já teve até um armazém de ganejo de terreno. Teve caso, você pode ver que teve caso. No meu conhecimento, não pode ser caracterizado uma área de preservação permanente. Entendeu? Mas eu posso orientar dessa forma. As pessoas confundem área de preservação permanente com vegetação de preservação permanente. Vamos tirar a zona urbana e para a zona rural, por exemplo. Se uma pessoa constitui um pasto, uma área de preservação permanente, que é considerada como tal, ela continua sendo área de preservação permanente com passivo ambiental a ser recuperado.
Mas ele pode usar essa área como pasto? Aí você teria que isolar essa área e parar de colocar o bicho lá dentro. Existem policiais florestais que atuam enquanto lá. Porque isso está acontecendo lá numa área de preservação, então assim, isso é outro caso. Mas a justiça, inclusive, tem entendido, por exemplo, estou indo para a parte rural que é mais fácil, que no urbano entra no critério da aprovação de expansão de área urbana. Não, eles nem falam, não, você não precisa. A questão da área de preservação permanente é muito clara. Ela é a preservação permanente, ela tem que ser, no mínimo, isolada pelo proprietário e parar de usar. A justiça tem entendido nessa linha. Eu não posso obrigar ao proprietário recuperar e recompor uma vegetação o mais próximo da nativa que já existiu lá, certo? Porque ele desmatou em 1910, quando ele podia ter feito isso. Mas hoje a lei diz que a área tem um status de preservação permanente, ela tem que ser preservada, ele tem que, no mínimo, isolar a área e não utilizá-la mais. É aí que entra a questão dos grandes problemas. Segura para mim, que voltou a luz. É a dificuldade dessa relação entre o administrado e a administração para equacionar esses problemas, principalmente porque é propriedade. Quando chega na urbana, tem essas questões, que muitos desses critérios técnicos, na hora do licenciamento do loteamento, às vezes escapam em algum momento do procedimento. Nós temos N exemplos, eu me deparei com N exemplos nas várias unidades de conservação do trabalho em torno delas, ou dentro delas, no mapa. Situação de loteamento aprovado pelo município, você vai ver lá, tem 2, 3, 4, 5 critérios que tinham observados que foram na ocasião. O que você entende disso? Que esse procedimento de licenciamento do loteamento está no mínimo viciado, que ele é anulado. Se a autoridade entrar com um procedimento judicial adequado, ele pode vir anular ao licenciamento e a cancelar todo o loteamento, o que gera uma outra crise enorme, porque muitos dos lotes já estão até construídos. No meu caso lá, tem uns 50 anos para construir. Já foi construído, tem eu ia te falar isso agora. Vocês querem um exemplo claro? Uma área que é rural foi convertida em área urbana pelo município e começou-se a construir sem observar a legislação ambiental. Um erro comum de quase todo loteamento. A lei fala da reserva legal desde 1965, o texto final é de 1989. 20% em mata atlântica da área da propriedade. Ela é reserva legal. Fica faltando o que o proprietário fazer? Locar, dizer onde estão esses 20%. Aí chega uma área que é rural e é convertida em área urbana. Aí logo, por que é convertida em área urbana? Vai expansão urbana ou área urbana. Logo em seguida vem o proprietário fazer um loteamento. Ele não reserva os 20%, porque ele não é obrigado a verbar e nem alocar, mas é 20%, ele tem que definir 20% para fazer o loteamento. Ele não faz. Os 90% dos loteamentos que eu deparei não observaram esse detalhe. Tive um caso em Campos do Jordão, que eu fiz um parecer, questionei a legalidade do loteamento. O proprietário, mas isso aqui não era rural, era urbano, foi convertido em área urbana em 1999. A lei de 89 já falava dos 20%. Tinha que ter sido preservado os 20%, não foi. Ele brigou, ele recolheu, o jurídico brigou, bateu, concordou. Tá, no final da história, o que ele fez? Ele veio, onde é que eu boto esses 20% agora? Tem algum lote vazio contigo? Tem a quadra tal. Por sorte, é do lado, na área de APP, do terreno do vizinho do lado. Coloca os 20% preservados aí, você resolveu o seu lote. Seu loteamento, ele resolveu. Brigou durante 4 anos para não perder 20% de lote, e depois de 4 anos ele teve que aceitar e fez o que ele já sabia, que era verdade, mas ele tinha lembrando para ver se só que o meu acho que não vai se aplicar a esse caso, porque eu acredito que o loteamento deve ser feito no início do século. Não, é lá na perto do Matosinhos, né? Passado, né? No pé do Matosinhos ali, eu acredito que isso é difícil. Eu não estou entrando no caso seu. O loteamento dele, como é loteamento do senhor, não tem esse processo, nem sei como é que é. Eu estou dando linhas gerais o que é a legislação. O que eu preciso é a autorização para eu vender o... Não, tudo bem. O que eu entendi foi que você quer uma autorização. Agora, qual o meio que o Codema tem para provar, para te dar essa coisa? Nós não temos. Você não está com o documento. É o documento que cabe ao Codema liberar. Segundo a Sopral, o conselho do Codema, ele é formado por pessoas... Não, tudo bem. Só que nós precisamos de um documento para resguardar. Nós aqui precisamos de um documento que lá era uma casa antiga, que você aterrou ali quando eu conheço, entendeu? Gente, está dando uma divergência aqui na questão da atribuição do Codema. Não cabe ao Codema avaliar nenhuma questão de construção específica num lote urbano devidamente regularizado.
O que cabe ao CODEMA, eventualmente, é avaliações de projetos que interferem em uma construção, em uma elaboração e definição de um possível loteamento como um todo, quando esse procedimento, esse processo entrar em âmbito do município. Esse loteamento, em tese, já passou por esse procedimento em anos atrás, parece que falaram aqui em 2006, certo? Se existe alguma coisa de equívoco no procedimento que autorizou esse licenciamento, eventualmente tem uma PP lá que não poderia ser loteada, foi loteada indevidamente. Não estou dizendo que é, tem que avaliar o caso. Agora, hoje, para te dar autorização para construir dentro do município, é o alvará de construção do município, que por sua vez tem que estar com parecer embasando e autorizando a Secretaria de Meio Ambiente, como tem que ter a Secretaria de Obras, que vai estar se embasando no projeto do loteamento, da documentação técnica do loteamento, que foi autorizado lá em 2006, inclusive com manifestação do CODEMA. Não cabe ao CODEMA analisar esse caso particular de construção de um terreno, não cabe. Se tem todo o procedimento adequado lá de 2006, quando foi autorizado o loteamento. Se houve um equívoco. Agora, se houve uma situação eventual de um terreno muito antigo, uma situação histórica da cidade, que era um terreno que está lá, quando já era uma área urbana mais ou menos de uso antropizada, desde 1700, 1800, não sei. Eventualmente, dependendo da dimensão e da gravidade da situação, o CODEMA pode ser, sim, consultado a juízo da Secretaria de Meio Ambiente. Agora, se é um caso elementar e trivial do dia a dia, do funcionamento do município, da gestão, Secretaria de Obras, Secretaria de Meio Ambiente, não há necessidade disso. Ressalvo, sempre que você tiver uma situação de intervenção em área de preservação permanente, considerando o conceito, vou aumentar o conceito básico que todo mundo conhece, à beira de curso d'água ou de nascente, seria de bom tom, sim, a Secretaria de Meio Ambiente, mesmo que seja uma área autorizada e ocupada em plena área urbana, vinha consultar o CODEMA e eventualmente até o órgão estadual que tem as atribuições acima de área de preservação permanente, antes de emitir qualquer alvará de construção naquela área, ou até mesmo uma possível reforma. Ainda tem uma reclamação de São João, na beira da ferrovia, não sei até que ponto a ferrovia entra nas questões do IFAM, nas questões históricas do São João. De preservação permanente urbanas são de competência do município, de acordo com o diretor. Agora, o que eu sugiro é que se forme uma comissão aqui no CODEMA que faça uma vistoria nos dois casos. Sugiro sim, e faça uma vistoria e dê um parecer. O CODEMA não tem parecer técnico. Tem sim. Nós membros não. A Soprano informou que o parecer. Nós membros não. Já fizemos isso em outras ocasiões, o CODEMA tem esse poder. Ele vai lá, faz uma vistoria, tem vários técnicos aqui, a comissão faz uma vistoria e apresenta para a Secretaria do Meio Ambiente. E a Secretaria do Meio Ambiente é que vai a comissão do CODEMA, ela é uma comissão em termos de representação da sociedade que nós fazemos enquanto membros do CODEMA. Agora, qualquer parecer técnico, em termos de norma técnica, deve ser de corpo técnico especializado, engenheiro devidamente registrado dentro do âmbito da Secretaria de Meio Ambiente. Pois é, mas o CODEMA tem essa autonomia de fazer uma comissão, uma vistoria, para ir lá, avaliar e passar para a Secretaria. Isso é que sempre foi feito no CODEMA, desde quando foi instituído o CODEMA em São Paulo pela primeira vez, na qual eu sempre fiz parte. No caso da situação específica que justifique a juízo da norma técnica e da situação concreta, desde que o CODEMA esteja devidamente amparado com os documentos técnicos equivalentes. Laudo do engenheiro que fez a avaliação técnica do local. Entendeu? O engenheiro da Secretaria do município. Porque aí no caso podemos fazer uma comissão para poder ir lá. Porque nós temos é o seguinte, com pessoas competentes, mas qual o documento que vai resguardar nós aqui? Nós não temos documento, mas eles têm os documentos. Por que eu vou chegar lá, eu e eles vão chegar lá e falar, não, aqui está certo, aqui está proibido uma coisa. Ela tem o documento, está liberando. Mesmo porque o CODEMA não proíbe, não autoriza nada. Ele é consultado e se manifesta. Quem acata ou não é a autoridade municipal. Não é a comissão que vai deliberar alguma Vai coisa. só avaliar. Vai ser uma comissão que vai fazer uma avaliação bem
não precisa do Codema. Tem a documentação já com engenheiro e tudo para questão de ordem. Questão de ordem aqui. O CODEMA, vamos ressaltar, o CODEMA é um órgão colegiado que representa a sociedade, ele é consultivo, ele não decide nada para o município. Ele se manifesta diante de situações concretas. E o município acata, tudo bem, o município acata ou não o posicionamento. Claro, se o posicionamento do CODEMA for pertinente e o município não acatar, isso gerar alguma complicação futura, aquela autoridade que não acatou vai estar respondendo por ter acatado a proposta. Pode. O CODEMA pode fiscalizar do momento que não tiver documento, como eles têm documento, nós não temos. Porque aí nós podemos fazer uma avaliação e passar para o CODEMA encaminhar. Agora, eles já têm a documentação na mão. Mas eles têm documentos aí não. Eu sugiro que a gente trabalhe de forma inteiramente profissional, ok? Que haja uma provocação por escrito de ambos, certo? Solicitando ao CODEMA, fazendo um arrazoado do que é e tal, o que está acontecendo, porque senão fica assim, muito o disse pelo não disse. Então eu sugiro, que até mesmo para que amanhã o próprio CODEMA não sofra nenhuma penalização ou coisa qualquer, eu acho que a gente deveria partir desse princípio. Na verdade, de sempre... essa provocação já houve, né, Clarinha? A partir do momento que não, ele aqui dentro tudo da reunião, bem. já vai constar em ata, já houve essa provocação. Mas vamos nos resguardar. De maneira inadequada, de maneira não pertinente, mas houve. Tá? Mas aí, você há de convir comigo que a ata, de repente, não representa tudo aquilo que gostaria que fosse representado. Aí até amanhã arguir em cima de uma ata mal feita, tá? Na defesa, tudo bem. Agora é todo mundo amiguinho, daqui a pouco é todo mundo inimigo, né? Então, eu acho que o profissionalismo, eu não consigo ir lá no VaptVupt contigo e conseguir uma coisa sua, nem dela. Então, por que a gente vai fazer diferente? Então, eu sugiro que se faça uma solicitação e justifique o que é. E a partir daí, a coisa encaminha. Porque aí a gente vai se documentando, vai se profissionalizando. Para a gente ter a defesa. Se a gente tiver um papel sim, até mesmo para saber. Né? Na verdade, o que eles teriam que fazer é protocolar junto ao município o que eles pretendem, a Secretaria de Meio Ambiente. E se a Secretaria de Meio Ambiente acha pertinente levar o conhecimento do CODEMA e a avaliação do CODEMA... Isso. Entendeu? Que aí a gente... Eu não vou mostrar isso aqui hoje. Você não vai. Não estava em pauta e outra coisa. Foi só uma discussão para ver o problema. Então a gente oficializa dessa forma. Né? O CODEMA pode ajudar? Pode. Em tempo, pode. Mas tem uma burocracia. Porque o CODEMA ele vai resguardar pela documentação que os dois têm. Sim. Porque nós, o que eu tenho aqui? Eu posso falar, não, você pode construir, mas o que adianta? Eu não tenho. Ele chega lá e fala, está errado aqui, ó. Isso aqui é meio ambiente. Agora, se tem um documento liberado. Amanhã aparece uma novo, tem uma solicitação. Como é que faz? Né? Entendeu? Tá certo? Tá. Porque é uma área ambiental? Porque é o seguinte, e se eu libero ou não libero? Desculpa, seu nome? Edilberto. Como o Edilberto disse, é um negócio bastante complexo a legislação ambiental. Então a gente que é cidadão, no caso comerciante, não tem a menor ideia. Se eu tivesse a menor ideia, eu nem comprava. Né? Tá certo. Me enfiava energia lá. Então, eu também concordo que amanhã, se alguém perguntar, mas embasado em que você tem essa autorização? Embasado, a gente foi, né? E eu vim aqui hoje agradeço justamente para isso, para saber o que é que eu vou fazer. Eu estava aqui na Uruguai. Então, eu agradeço a saber se na próxima reunião eu posso trazer esse